Antes de qualquer coisa, eu preciso te fazer um pedido muito sério. Se você é cruzeiro de verdade, se sente essa camisa, se vibra, se sofre e se emociona com cada lance, já se inscreve agora no canal e ativa as notificações. Porque o que foi anunciado recentemente pode mudar completamente o rumo do Cruzeiro nesta temporada. E eu não estou exagerando. Fica comigo até o final porque o que você vai ouvir aqui deixou muita gente de boca aberta, e pode ser o divisor de águas que a Nação Azul tanto esperava. Respira fundo. Porque o que aconteceu nos bastidores da Toca da Raposa nos últimos dias foi muito maior do que apenas uma vitória suada no Campeonato Mineiro. No fim da partida contra o Pouso Alegre, naquele 1-0 dramático, decidido no último lance do jogo, quando o estádio já parecia dividido entre tensão e descrença, algo diferente estava no ar. O gol salvador levou o Cruzeiro à final do Mineiro, algo que há semanas parecia distante, improvável, quase impossível diante das críticas, da campanha irregular e da pressão crescente. E ali, no meio da comemoração, as câmeras focaram em um homem específico. Não foi apenas o gol, não foi apenas a classificação. Foi o olhar. Tite, extremamente aliviado, abraçado pelos jogadores, celebrado como se tivesse vencido uma final continental. Mas por quê? Porque poucos dias antes a situação era completamente diferente. Membros da maior organizada do clube foram até o CT pedir a saída do treinador. A pressão tinha atingido um nível que muitos consideravam insustentável. Questionamentos táticos, críticas à postura da equipe, cobranças pelo desempenho no Brasileirão. A palavra demissão circulava com força nos bastidores. E não era apenas conversa de rede social. Era real. E então veio a reunião. Segundo relatos, foi um encontro tete-a-tete educado, mas direto. Olho no olho. Cobrança pesada. Tite ouviu tudo. Não retrucou com arrogância. Não se escondeu. E o que ele disse depois da vitória revelou algo muito maior do que apenas uma resposta protocolar. Não teve nenhum clube em que eu trabalhei em que não sofri pressão. Em todos os clubes que passei, vivi momentos difíceis. Essa frase, aparentemente simples, carrega uma bomba silenciosa por trás. Porque Tite não é qualquer treinador. Ele ganhou tudo em clubes. Libertadores, Mundial, campeonatos nacionais. Comandou a seleção por 7 anos. Ele conhece pressão. Ele sabe o que é cobrança. E quando um técnico com esse histórico fala que está acostumado a momentos difíceis, isso pode significar uma coisa: ele não vai sair. E aqui começa a parte que deixou os bastidores fervendo. Após a classificação para a final, fontes próximas à diretoria indicaram que houve uma reunião emergencial, não para discutir demissão, mas para alinhar um plano ousado para o restante da temporada. Um plano que, se confirmado, pode mudar o patamar do Cruzeiro imediatamente. O discurso interno mudou, o ambiente mudou, e o que parecia uma demissão iminente passou a ser tratado como um possível ponto de virada histórico. Tite, inclusive, revelou algo que passou quase despercebido, mas que tem um peso gigantesco. Ele pode se tornar campeão dos 4 principais torneios estaduais do país: Carioca, Paulista, Gaúcho e agora Mineiro. Uma quadra inédita para um treinador que já construiu uma carreira lendária. Mas por que isso é tão importante? Porque o próprio Tite deixou escapar algo que pode explicar tudo. O título é fonte geradora de confiança para o trabalho. Confiança. Essa é a palavra-chave. Nos bastidores, há quem diga que a diretoria enxerga o título mineiro não apenas como um troféu, mas como o início de uma reconstrução psicológica do elenco. Um choque de mentalidade. Uma virada interna. E aqui vem a parte que deixou os torcedores loucos nas últimas horas. Segundo informações que começaram a circular após a classificação, a diretoria já teria sinalizado um pacote de reforços estratégicos condicionado ao resultado da final. Isso mesmo, um pacote. Nomes mantidos em sigilo absoluto, negociações avançadas, investidores atentos. Tudo aguardando um sinal verde. E qual seria esse sinal? O título. Se o Cruzeiro levantar a taça, o clube não só garante moral e estabilidade, como ativa automaticamente cláusulas internas que destravam investimentos que estavam congelados por causa da instabilidade técnica. Percebe o tamanho disso? Não estamos falando apenas de um campeonato estadual. Estamos falando de um possível ponto de ruptura na temporada. De uma mudança de parâmetro, como o próprio Tite afirmou. Porque, sejamos honestos, a campanha no Brasileirão vinha deixando a torcida desconfiada. O desempenho oscilante gerava dúvidas. Mas 6 jogos sem perder, uma classificação dramática, um treinador experiente blindado pela própria história. Isso cria narrativa. E narrativa no futebol muitas vezes vira realidade.
O elenco, que parecia pressionado e desconectado, passou a demonstrar uma postura diferente em campo. A vitória contra o Pouso Alegre não foi apenas magra por acaso. Foram 7 defesas do goleiro Thiago. Foram chances claras desperdiçadas. A atuação poderia ter sido muito mais elástica. O placar não refletiu o volume. E isso alimenta uma tese interna. O time está reagindo. A pergunta que fica é: reagindo a quê? À pressão? À ameaça de demissão? Ou a algo maior que ainda não foi revelado publicamente? Alguns bastidores indicam que Tite apresentou à diretoria um plano técnico detalhado para os próximos meses, com ajustes táticos específicos, mudanças no sistema de marcação e até possíveis alterações na hierarquia interna do elenco. Uma reformulação silenciosa. E quando um treinador com o currículo de Tite pede confiança para executar um plano, a diretoria pensa 2 vezes antes de agir por impulso. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu após o apito final. Jogadores que vinham sendo criticados foram os primeiros a abraçar o treinador. O clima não era de alívio comum, era de proteção, de união, como se aquele grupo estivesse fechando questão. Isso pode significar algo muito maior do que apenas apoio momentâneo. Pode significar que o vestiário escolheu um lado, e quando o vestiário escolhe um lado, o jogo muda. Agora imagine o cenário. Cruzeiro campeão mineiro após anos sem levantar a taça. Tite consolidando sua quadra histórica. Diretoria liberando reforços estratégicos. Moral elevada. Torcida reconectada. Pressão transformada em combustível. Isso muda o Brasileirão. Isso muda o ambiente. Isso muda tudo. Mas há um detalhe que quase ninguém está comentando. Se Tite conquistar o título, ele não apenas ganha respaldo. Ele ganha poder interno. Poder para influenciar decisões. Poder para indicar nomes. Poder para reestruturar. E isso pode gerar impactos que vão muito além do estadual. Quando falamos que essa decisão pode ultrapassar os limites de um simples campeonato regional, não é força de expressão. Estamos falando de efeito dominó. Estamos falando de credibilidade restaurada, de confiança institucional, de mudança de postura no mercado e principalmente de um novo discurso interno. Porque no futebol moderno, títulos não são apenas troféus para a sala de conquistas. Eles são argumentos. São escudos. São moedas de troca. São provas concretas de que o projeto tem sustentação. Alguns dizem que essa final é mais do que uma decisão. É um teste definitivo de rumo. Se perder, a pressão volta com força triplicada. Não apenas sobre Tite, mas sobre a diretoria, sobre o planejamento, sobre as contratações, sobre cada escolha feita desde o início da temporada. A reunião com a organizada deixará de ser apenas um episódio e passará a ser vista como um aviso ignorado. A narrativa mudará rapidamente. A sequência invicta será tratada como ilusão. A classificação dramática será lembrada como maquiagem. Mas se vencer, o cenário é completamente diferente. Se vencer, o Cruzeiro pode entrar em uma nova era técnica sob comando de um treinador acostumado a escrever capítulos históricos sob pressão máxima. Porque Tite construiu sua carreira assim. Em momentos de turbulência, em contextos adversos, em ambientes onde a desconfiança era maior que o apoio. E foi justamente nesses momentos que ele encontrou estabilidade para erguer projetos sólidos. E você percebe como o roteiro é perfeito? Crise, cobrança, reunião com organizada, vitória dramática no último lance, final garantida, plano interno sendo desenhado, possíveis anúncios estratégicos condicionados ao título. Isso não parece apenas coincidência. Parece construção. Parece um ponto de virada sendo desenhado com cuidado, passo a passo, quase como se o clube estivesse atravessando um processo de purificação pela pressão. E é exatamente isso que deixa o torcedor inquieto. Porque quando a narrativa começa a se encaixar demais, surge a sensação de que algo maior está sendo preparado. E é por isso que essa notícia recente deixou os torcedores completamente agitados. Porque não é apenas sobre ganhar ou perder um campeonato. É sobre direção. É sobre identidade. É sobre saber se o Cruzeiro vai continuar oscilando ou se finalmente encontrou um ponto de estabilidade. É sobre descobrir se a temporada será marcada por instabilidade constante ou se esse momento representará o início de uma escalada consistente. A fala de Tite foi simples, mas carregada de significado. Ele não se vitimizou, não atacou a torcida, não se colocou acima do clube. Ele reconheceu a pressão como parte do processo. Isso, para muitos, foi o detalhe mais importante. Porque em momentos de crise, líderes frágeis costumam se esconder ou transferir responsabilidade. Líderes fortes absorvem o impacto e mantêm o foco na execução. Isso é postura de quem acredita que pode virar o jogo.
E se ele acredita, talvez haja mais acontecendo nos bastidores do que imaginamos. Porque um treinador experiente não fala por acaso. Ele mede palavras. Ele entende o peso do ambiente. Se ele escolheu reforçar que já viveu momentos difíceis em todos os clubes por onde passou, talvez esteja sinalizando que esse é apenas mais um capítulo de superação em uma trajetória marcada por reviravoltas. O Mineiro, que muitos tratavam como obrigação, agora virou divisor de águas. Afinal, não é apenas um jogo, é uma encruzilhada. É o tipo de partida que define não só quem levanta a taça, mas quem assume o controle da narrativa interna do clube. Porque vencer sob pressão transforma o ambiente, dá voz ao treinador, silencia críticas momentaneamente, dá tempo para trabalhar. E se o Cruzeiro vencer, prepare-se, porque o que pode ser anunciado logo depois pode surpreender até o torcedor mais otimista. Fala-se em ajustes estruturais, fala-se em reforços pontuais já alinhados, fala-se em redefinição de metas internas para o Brasileirão. Fala-se até em uma mudança mais profunda na forma como o clube se posiciona publicamente diante das críticas. Nada oficial, tudo nos bastidores, mas suficiente para aumentar ainda mais a expectativa. Talvez seja o início de uma reformulação profunda. Talvez seja a consolidação de um projeto que parecia instável. Talvez seja a prova de que a pressão não derrubou o treinador, mas fortaleceu o grupo. Porque quando um elenco atravessa turbulência e sai mais unido, o impacto psicológico pode ser enorme. Uma coisa é certa, ninguém está indiferente. A torcida está ansiosa. Parte dela ainda desconfiada, parte esperançosa, mas todos atentos. Porque sabem que essa final carrega um peso diferente. Os jogadores estão mobilizados. O abraço coletivo após o apito final não foi apenas comemoração. Foi demonstração de alinhamento. Foi recado silencioso de que o grupo está fechado. A diretoria está em silêncio estratégico. E no futebol, silêncio muitas vezes significa articulação, significa preparação, significa que algo está sendo organizado para o momento certo. E Tite, experiente, parece confortável no caos. Ele já viveu ambientes mais hostis, já enfrentou desconfianças maiores, já precisou provar sua capacidade sob olhares duvidosos. E em muitos desses momentos, saiu campeão. E quando um treinador acostumado a títulos aprende a usar a pressão como combustível, algo grande pode estar prestes a acontecer, porque pressão, quando mal administrada, implode, mas quando canalizada, impulsiona. Essa final pode não ser apenas a disputa de um troféu, pode ser o marco de uma virada psicológica, institucional e técnica. Pode ser o momento em que o Cruzeiro deixa de reagir às crises e passa a construir soluções. Agora eu quero saber de você. Você acredita que esse título pode mudar o rumo do Cruzeiro? Você acha que Tite vai transformar essa pressão em conquista histórica? Ou ainda desconfia do projeto e acha que tudo isso pode ser apenas uma ilusão momentânea? Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com o Cruzeiro. Então não perde tempo. Se inscreva agora no canal, ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa reta decisiva e deixe sua opinião aqui embaixo. Porque o que está em jogo não é apenas uma taça. É o futuro da Raposa nesta temporada, e você precisa estar conosco para acompanhar cada desdobramento dessa possível virada histórica.